Olá, gente, boa noite. Poliana, Jailson, Tainã, Lucas. É isso mesmo aí, Poliana. Muito inclusiva a live de hoje. Olá, Matheus, boa noite. Professor Gilson, coisa boa ter o senhor por aqui. Muito bom, hein? Márcia, Jennifer. Olá! Olá! Oi, meninas, tudo bom? Peraí, só um minutinho que a gente Probleminha tá com um técnico. problema técnico aqui. Agora. É assim mesmo, coisas do É, ao vivo. é. E aí, Big, tudo certo? Oi, professora Diana, professora Laís. Muito bom ter vocês Boa aqui. noite. Boa Prazer é Obrigada, a gente noite. agradece o nosso. convite. É muito bom, muito bom. É, Então Tá vamos bom. iniciar, né? Vamos lá, Vamos começando. nessa. Vamos lá, começando. Hoje a gente, para quem ainda não conhece, né? Essas são as professoras Laís Portela e Diana Pereira, né? Elas são especialistas em treinamento físico para gestantes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre avaliação física para gestantes, né? Então, Isso. professoras podem se apresentar. Aí vocês escolhem a ordem, quem Começar? quer começar se Começa. apresentando. Posso começar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Big. Meu nome é Diana. Eu me formei na Federal. Tu se formou no final de 2011 também, não foi? Foi? A gente colou grau juntos. Foi. A gente se formou no final de 2011 e eu trabalho com musculação desde 2009. Comecei como estagiária, depois fui contratada em 2012, aí atuo como personal trainer desde 2012. E assim, a tendência do nosso público sempre foi ser muito público feminino, né? E aí a gente tinha muitas alunas em idade gestacional, em idade que estava para engravidar ou que já tinha tido filho. E por coincidência, eu fiz uma pós em grupos especiais, onde abrangia gestante também. E depois por coincidência, comecei a dar aula para esse público. E aí a gente foi buscar mais conhecimento. Em contrapartida, a Laís, em paralelo a isso, ela também estava na mesma situação que eu, mas a gente não era próximo ainda. E aí a gente conversou um dia e resolveu focar nisso aí. E deu super certo. Só que aqui em Recife não tem muitos cursos. A gente teve que buscar curso Isso. fora. É algo que é bem escasso, E né, aqui no nosso É, estado. bem escasso. a gente não tem nenhum curso daqui, assim, que a gente tenha Todos feito a aqui gente em fez Recife. A gente fora. teve tudo que sair para E estudar aqui. assim, essa questão da atividade física na gestação vem crescendo hoje, né? Antigamente assim, pouquíssimo tempo atrás, tanto é que eu atuava com gestante e não fazia quase nada do que eu faço hoje. Então, assim, foi muita mudança mesmo, porque realmente não tem muito estudo na área, então é uma coisa complicada também, porque é um grupo que é de risco, né? Ninguém coloca em risco grávidas, por exemplo. Uhum. Mas aí, enfim, existem pessoas que estão vindo forte aí estudando a área e a gente está se atualizando, porque realmente é muito novo. E foi isso, a gente começou a estudar, fez uns cursos fora e resolvemos criar um projeto, uma alternatividade, para focar justamente nessa área. E está dando super certo, graças a Deus. Muito fera, professora. Então, vamos lá. Quase a mesma Minha, coisa. minha história é muito parecida com a de Diana, com um ano de diferença, um ano Ela é velha, a ela é velha, mais. ela é velha. Um ano a mais de diferença. Eu tenho um ano a mais de profissão que ela, né? Um ano a mais de formação. Mas, assim, a gente acabou dando muito certo a ideia, os pensamentos e a ideia do projeto, porque a gente estava vivendo exatamente o mesmo momento de ter muitas alunas grávidas ao mesmo tempo, e a gente percebeu que era uma demanda O pessoal reprimida, assim. procurava muito a gente, né? Só por ver que a gente dava aula para grávida, Exatamente. achavam que a gente sabia mais alguma coisa do que Que a eles. E a gente gente já Sim, era, sim, que a gente sim, já com era certeza. especialista, foi isso. sem nem a gente ser especialista, né? Sem nem a gente saber, assim, na verdade, Os cursos, né? exatamente, a gente não sabia, a gente não tinha a bagagem de conteúdo que a gente tem hoje em relação ao método de treinamento, a estratégias, ao que a gente pode fazer, o que a gente pode, o que não deve, enfim. E ainda assim a gente era procurada por isso. Assim, só pelo fato da gente ter muitas gestantes, dar aula para muitas Uhum. gestantes. Então a gente já era Uhum. procurada por isso.
E aí acabou coincidindo bastante, e por isso a gente engrenou aí nesse projeto, que a gente começou pensando assim, vamos fazer, porque realmente é uma demanda reprimida, a gente tem demanda, tem mulheres, hoje em dia as mulheres, graças a Deus, né, todo mundo entende, primeiro que assim, as mulheres estão ativas, estão treinando e dentro desse processo elas engravidam e elas precisam dessa especificidade, né? Isso, com certeza. Exatamente, e acabou coincidindo assim dando super certo e a gente acabou se apaixonando, assim, hoje a gente meio que mergulha mesmo na área, porque é um negócio que a gente se apaixonou mesmo. É isso aí. Meu marido. Muito fera, né? E assim, quando a gente percebe muito, né, nas academias, quando um profissional da educação física, né, um personal, se ele acompanhar mais pessoas, sei lá, idosas, as pessoas já pensam que ele é especialista em idoso, sem mesmo ele ser, né? Que, assim, e na época foi o que aconteceu com vocês, e aí vocês ligaram aí um alerta para isso, né? De que muitas pessoas acabavam procurando vocês, né? Para treinar, muitas gestantes, na verdade. E aí viam em vocês a referência, né? Assim, de profissionais para poder treinar. Muito fera. Muito bom, muito bom. Então, aqui no canal a gente trata muito de questões relacionadas à avaliação física, né? E a gente sabe que a avaliação física é um ponto muito importante nesse processo de treinamento, né? Porque a gente, primeiramente, a gente faz aí o diagnóstico, né, desse aluno, para depois fazer iniciar o processo de treinamento, e depois a gente vai fazendo aí as avaliações periódicas para ver o avanço desse cliente da gente, né? Mas eu queria saber como é que foi esse processo de vocês, né, durante a graduação. Assim, qual a afinidade que vocês tinham em relação à avaliação física? A gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a live, justamente isso, né? Eu perguntando para a Laís justamente as perguntas que tu tinha falado com a gente e tal. E, realmente, eu não me recordo, Big, de... Posso chamar de Big, né? O pessoal que conhece por Anderson. Professor Big, então ótimo. Então, é o costume. É o costume da Federal. Exatamente. É Big. Eu estava conversando com a Laís que eu não lembro, Big, da vivência, de ter tido vivência, assim, muito a fundo na avaliação física, na graduação. Eu não lembro. Tanto é que quando eu saí, que eu comecei a trabalhar com musculação, que veio esse lance de composição corporal, de ter que fazer avaliação, de ver quem ganha massa magra, quem perde gordura, eu fiquei até mais curiosa para poder querer aprender a fazer avaliação física, mas nunca engrenei nisso. Então, assim, a vivência da Federal, eu não tenho grandes... Acho que lá também não. O currículo é o mesmo, né? A gente não tinha a gente não teve muito contato. Eu acho que, se eu não me engano, uma aula de Tetsu, assim, ele levou, acho que umas 2 aulas, ele levou um adipômetro, uma fita métrica, e a gente começou a desenrolar lá na hora, um fazendo no outro. Eu nem me lembrava que era Tetsu. Tetsu. E nem era cadeira de avaliação física, especificamente. Se eu não me engano, foi na biomecânica que ele fez isso. Era avaliação física. A gente teve 2 avaliações físicas, né? Uma F1 e uma F2. Na F, era Tetsu. Isso, pronto, verdade. Exatamente. Pronto. Então eu lembro. Pronto, agora que tu falou. Pronto, lembrei, nem lembrava da cadeira. Nem lembrava da cadeira agora. Pois é. Então a gente sabe da importância, né? Mas nunca despertou o interesse para ir a fundo nisso aí. A não ser para quando a gente começou a trabalhar, que a galera queria saber se estava emagrecendo, se estava ganhando massa magra e tal. Eu acho que é muito importante, mas assim, para mim eu não tive muito... eu não me aprofundei muito nessa área, não. Também, mesma coisa. Não... A gente precisa terceirizar os nossos serviços. Assim, enquanto personal independente de maternatividade, meu hábito sempre foi realmente terceirizar. Assim, eu sempre optei por terceirizar, até por ser assim, a avaliação é minucioso, a avaliação física em si, assim, além de eu não dominar, não é uma área que me atrai tanto, entendeu? Nunca me atraiu muito, assim,
mas sempre usei como parâmetro, mas nunca sempre procurei outros profissionais que fizessem, enfim, procurei. Eu também, mesma coisa. A gente sabe da importância, a gente sempre cobrou dos nossos alunos, porque é importante ter esse acompanhamento nos períodos, né? Então, mas não eu fazendo, sabe? Sempre via alguém para fazer, sempre indicava alguém para fazer. Entendi. E aí vocês não tinham tanta afinidade assim, né, com a avaliação física, né, durante a graduação, né? Talvez, Isso. não sei, né, mas talvez pela forma em que foi passado isso, né, durante a graduação, não foi despertado aí de repente esse interesse, né? Mas assim, aí vocês cursaram a graduação, viram a disciplina, então quer dizer que quando saíram da graduação, vocês não se sentiam seguras de fazer uma avaliação física no cliente de vocês, não é isso? Não. Exatamente isso. Essa avaliação mais completa, mais minuciosa, assim, não. A gente fazia avaliação de medida, né? Até na academia que a gente trabalhava, a gente tinha esse processo, chamava de agendamento, que a gente fazia avaliação fazia perimetria, flexibilidade, mas peso, perimetria e flexibilidade. Acho que era isso, né? No programa da academia. E pegou também. Pronto, Aí, era o que a gente fazia, era o que fazia. Massa. E assim, quando vocês terceirizavam os serviços, era fácil de encontrar avaliador físico ou era escasso? Como que era? Assim, em geral eu conseguia indicar para as academias que eu trabalhava. Eu acho que é mais recente, não logo após a graduação, não. Mas acho que depois que as academias começaram a inserir esse profissional, o avaliador físico, facilitou um pouco. Também acho. A gente não tinha... Eu não me recordo de ter muitas opções, não, sabe, Big? Eu lembro que tinha, como o Laís falou, tinha um avaliador na academia, então a gente terminava indicando a avaliação da academia em si, mas por isso mesmo, por ele ser o avaliador da academia, sabe? Mas a gente não via muita gente, assim, que fizesse, não, sabe? Ou pelo menos não, as pessoas não como eu posso dizer, não colocavam muito isso, não era muito exposto isso, entendeu? Certo. Massa, beleza. E assim, vocês já disseram, né, que trabalham com gestante, criaram aí esse projeto massa, né, que é o Maternatividade. E aí, como que vocês utilizam as avaliações na gestante? Qual que é a importância da avaliação física para a prescrição do treino das gestantes? Quando a gente começou o projeto, era um dos pontos que a gente tinha pensado como é que a gente ia avaliar nossas alunas. E, por incrível que pareça, não tem, pelo menos a gente não viu nada até hoje, de protocolo de avaliação de gestante de composição corporal, por exemplo. Eu tô grávida agora, né? Tô entrando no meu 8º mês, então, assim, quando eu engravidei, que eu fui me consultar com a nutricionista, a primeira coisa que ela disse, só vai pesar e acabou. E foi a mesma coisa quando eu também engravidei. Eu também fui atrás de fazer avaliação e foi isso, basicamente, peso e acompanhamento de perimetria mais superficial. Não demanda, assim, porque não são parâmetros, por exemplo, não me interessa saber qual é o percentual de gordura, por exemplo, que uma gestante tem. Entendeu? Que ela está no momento. Não é uma coisa que vai me preocupar, digamos assim. Lógico que a gente está falando de gestantes gestantes normais, gestantes saudáveis, sem sobrepeso. E ainda assim, acho que tem sobrepeso, a gente vai se preocupar com o peso. Entendeu? Porque dentro dessa composição corporal da gestante, dentro desse aumento de peso da gestante, não tem só gordura e massa muscular. Tem várias outras coisas que abrangem, que compõem aquele peso corporal, que eu não consigo avaliar, por exemplo, com um adipômetro. Entendeu? Então, essa parte da composição corporal em si, não existe um protocolo, não existe uma regra que se faça, não tem essa indicação, até por uma questão também psicológica, sabe?
Porque a gente, por exemplo, uma pessoa que se preocupa muito com o corpo, com o físico, era o meu caso, eu trabalho com isso, então eu já vinha com já tinha essa preocupação, sempre tive. Então, a partir do momento que eu começasse a ver que meu percentual de gordura ia aumentar, que a massa magra talvez fosse cair um pouco, se entendesse essas mudanças, você meio que já... Então, assim, não é interessante. O peso vai aumentar? Vai. Seu corpo vai mudar? Vai. E isso já é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Então, não tem por que estar medindo isso. O que a gente consegue avaliar nos trimestres é coisas como... A gente também estava conversando isso, né, Laís? É questão postural. Aí a gente consegue, tipo, ver, porque na gestação, com a questão da relaxina, né, do hormônio que é liberado, você começa a afrouxar os ligamentos, as articulações, então seu corpo começa a desenhar uma postura para se adequar com a tua mudança do centro de gravidade. Então, isso aí é o que a gente tem mais forte, sabe? Porque aí a gente vai vendo que a gestante, ela tende a ficar com uma cifose maior, então a gente tem que começar a corrigir isso. Mas é mais essa parte postural e não de composição em si. E assim, a gente avalia, digamos assim, a gente vai analisando essas mudanças músculo-esqueléticas, né? Essas mudanças naturais, mudança postural acontece, padrão da marcha muda, mas a gente não avalia com o intuito de corrigir. Ah, tá com a postura assim, vamos corrigir, vamos ficar conscientemente fazendo com que aquela gestante preste atenção na postura, porque isso é natural. O que a gente precisa fazer, e é um dos fundamentos do treino para gestante, é a gente treinar a mulher a cada trimestre para se adaptar ao que vem à frente, entendeu? As mudanças naturais. Então, assim, eu treino uma gestante de primeiro trimestre para ela estar pronta para as mudanças que o segundo trimestre vão acarretar, entendeu? Então, assim, ela vai, no primeiro trimestre, eu tenho uma mulher com a postura normal, ela não tem barriga ainda, ela não tem uma postura cifótica muito acentuada, ela não tem os pés abduzidos, ela não tem os pés abduzidos, o quadril dela ainda não está totalmente aberto, não tá com espaçamento maior, não está muito afastado, ela ainda não mudou o padrão da marcha, então eu tenho um pouco mais de liberdade. Mas aí eu tenho que preparar ela para esse próximo trimestre, que é o segundo, que aí ela já vai começar a ter alterações, que é quando começam as alterações, que a barriga começa a crescer, que a mama começa a pesar um pouco mais, que aí tende a fazer essa postura mais cifótica, essa rotação interna do ombro. Então, assim, a ideia é a gente, no primeiro trimestre, dar a ela uma condição de suportar essa rotação, dessa musculatura não sofrer com essa rotação interna desse ombro, dessa postura cifótica não ser um problema, não ser prejudicial para ela. Não traga algias, entendeu? A gente foca nessa questão aí das algias. Então, assim, é tentar amenizar. E ainda assim, muita gente que é treinada e que se mantém ativa durante a gestação, ainda pode sentir dor, porque é muito da fisiologia de cada um, entendeu? Sim. Então, assim, a gente monta um programa no intuito de fazer o fortalecimento, mas às vezes esse fortalecimento ainda não é suficiente para tal mudança, que é tão grande, entendeu? Uhum. Então é mais a linha postural. Muito massa, muito massa. E questões médicas também, né? Que é o que a gente utiliza. A gente utiliza o Parmet, a gente até imprimiu um aqui para tentar mostrar. Ficou bem clarinho, mas a gente tentou imprimir aqui para mostrar. Que a gente chama de... a gente usa, chama Parmet X. Tá vendo? Parmet X, massa. Parmet X. Para gestação, atividade física e... Lê aí, Laís. Com facilidade. Física, com facilidade. Aí o que acontece? Isso também é uma coisa muito recente, né? É bem recente Nunca tinha ouvido falar. Esse Parmet. E aqui ele tem uma parte que a gente faz, que é prescrita, que é orientada, que é respondida pelo profissional de educação física, que vai acompanhar a gestante, e tem uma parte que é para ela responder junto com o médico, que está relacionado às contraindicações. Tá dando para ver aí, porque ficou bem clarinho. Mas se vocês colocarem no Google, na internet, no Google acha, é facinho.
Porque isso aqui não foi criado pela gente, não, tá? Isso aqui É um protocolo que um protocolo que é utilizado, criado por um médico, que é utilizado, é bastante utilizado pelas pessoas que trabalham com gestantes, assim, E o que é interessante, pronto, isso já é uma grande evolução da educação física para a gestante. Porque até então não se permitia, era só hidroginástica, era só uma caminhada e tal. Então, hoje se tem até um questionário com bem mais rico em detalhes, entendeu? Que você pode variar essa atividade física que você faz, você pode fazer hoje uma musculação, você pode fazer um treino mais intenso. Então, assim, é muito legal isso, porque é como a gente falou, é tudo muito novo, assim, sabe? E só tem enriquecido a relação da atividade física na gestação. E nesse protocolo aqui, nesse questionário, nesse PARMED-X, a gente consegue descobrir qual os desconfortos que a gestante tem, a gente consegue descobrir, o médico vai, essa parte clínica, essa parte que o médico que responde, são situações relacionadas à contraindicação, que aí o médico vai orientar, são coisas bastante específicas, não dá para a gente responder só, porque quadro clínico, só o médico que tem condição de avaliar realmente a condição clínica da gestante, né? E aí a gente consegue colher bastante dados para a prescrição, sabe? Assim, a gente consegue ter uma condição de analisar a saúde daquela gestante e a disponibilidade dela para o treinamento. Exatamente. Entendeu? O que é que ela está apta a fazer, o que é que ela não está apta a fazer, entendeu? Exatamente. Porque é uma coisa muito... Olha, a gente que trabalha com gestante, às vezes eu paro e penso, né? O quão grande é a responsabilidade. Porque tu imagina, né? Você está cuidando de você está cuidando agora de 2 ou até 3 vidas ali. Então, assim, é muita responsabilidade. Então, assim, quanto mais a gente puder ter se encher de informações para passar tudo de uma forma mais segura, melhor. Então, assim, vocês que querem trabalhar com isso, com esse público, acho que até com idoso também, com grupos especiais, precisam ter realmente essa questão de perguntar mesmo, porque é de muita responsabilidade. Muito massa, muito massa. Achei muito interessante a coisa de que vocês trabalham, né, na coisa de preparar aí o corpo da gestante para o que vem aí na frente, né? Eu acho por isso que a gente tem protocolos de treinos para cada trimestre. A gente não tem tipo um treino que ela para a gestante do primeiro trimestre e ela não vai fazer o mesmo treino da gestante do terceiro trimestre. É impressionante a diferença realmente e a demanda e as exigências que o corpo passa a ter. Então assim, são coisas bem diferentes, sabe? Que a gente vai trabalhando. A gente costuma dizer que são 4 mulheres diferentes. A gente treina 4 mulheres diferentes nesse período, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o pós-parto. São 4 mulheres diferentes. Então, assim, a gente tem todo o protocolo para uma gestante de primeiro trimestre, de segundo e de terceiro. Entendeu? Então, assim, não eu vou chegar na academia, vou fazer o que hoje, vou fazer o que der vontade. Não, porque existe uma sequência. A gente precisa realmente de uma sequência, dessa sequência que a gente trabalha crescente, que o intuito é exatamente isso, é preparar essa mulher para todas essas alterações. Exatamente. Muito massa, muito massa. E seria muito fera, assim, se a gente tomasse isso para a vida, né, da gente. Não somente aí para esse público específico, né, aí da gestação. Exato. Né? A gente tentar preparar o corpo da gente aí para esse processo de envelhecimento, né? Isso, muito massa, exatamente. Muito massa essa coisa aí. Vocês falaram que utilizam aí esses protocolos, né? Tem aí o PARMED-X, né, que vocês utilizam, além das avaliações que a gestante traz do médico, né? Mas assim, só para ficar um pouquinho mais claro aqui para mim, tá? Vocês, na hora que vocês recebem essa gestante, né? Assim, chegou para treinar com vocês, está num primeiro trimestre. E aí, qual que é o protocolo que vocês fazem, assim, no primeiro encontro? Não de treino, mas de avaliação para que vocês tenham informações para poder montar o processo de treino. Primeiro de tudo liberação médica.
Certo. essa gestante, ela precisa... Ela só pode vir pra gente com a liberação médica, porque por mais que a gente defenda, que a gente acredite no treinamento, que é importante, que é necessário, como eu falei um pouquinho antes, condição clínica só o médico pode dizer, né? A gente não tem como avaliar, não tem como alguns detalhes. Condição clínica realmente, principalmente relacionado a patologias e tal, são coisas muito, muito específicas que não necessariamente vão ser contraindicações absolutas, mas que precisam de uma determinada cautela e que a gente precisa que essa gestante venha já principalmente se tiver algum diagnóstico específico, a gente precisa que venha com esse diagnóstico já para a gente poder montar o protocolo em cima disso também. Inicialmente, essa gestante chegando para a gente faz aquela depois da liberação médica, a gente faz a anamnese básica, né? A gente tem uma anamnese. A gente faz uma anamnese básica, que é a anamnese que a gente faz praticamente com todos os alunos. Com a gestante de primeiro trimestre, é uma avaliação básica. E aí a gente entrega esse PARMED. Entendeu? E aí a gente passa para esse PARMED. Porque a gente precisa saber se tem lesão pré-existente também, se tem alguma independente da gestação, porque pode acontecer, né? Pode chegar uma pessoa que tem alguma disfunção, que tem algum problema de joelho, articular, alguma coisa, não especifiquei joelho, mas independente, né? Alguma disfunção articular e que a gente precisa tratar em paralelo a essa gestação. A gestação. Massa. Exatamente, pode acontecer, entendeu? Pode acontecer e a gente precisa saber das duas coisas. A gente não vai se preocupar só com o fato de ser gestante, vamos fazer só porque é gestante e esquecer o resto. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente faz essa anamnese básica, uma anamnese básica e PARMED associado. E assim... pode falar. Tu falou agora, né? Uma gestante de primeiro trimestre. Primeiro que só agora começa a chegar gestantes de primeiro trimestre. E pra gente, por coincidência, muitas vezes são alunas que já eram nossas antes de engravidar. Porque ainda muitos médicos não dão liberação no primeiro trimestre. Não dão. Então, assim, a gente tem alunas de primeiro trimestre porque muitas vezes já tinham a gente, já treinavam com a gente, já confiam no trabalho, já sabem dos benefícios. Já tem um corpo preparado, né? De certa forma. Exatamente. Mas os estudos mostram que, tipo, pessoas sedentárias podem começar a fazer exercício no primeiro trimestre. Não tem nada que impeça se você tá com uma gestação saudável, entendeu? Lógico, ela vai fazer o treino de acordo com o nível dela. Sim. Então, assim, é interessante isso que tu falou, né? Mas não é muito... Assim, hoje melhorou bastante, mas ainda não é uma coisa, né, Laís? Que assim... de praxe, engravidei, vou procurar um personal. Não. Ela espera... Ela espera 12 semanas, ela espera o médico, porque o grande lance é que o pessoal não faz muita questão, assim, muita gente não faz muita questão de se aprofundar nisso e se acha mais confortável no direito de dizer, espere um pouquinho, não comece agora não, entendeu? Porque sabe que o risco a partir do segundo é muito menor. É quase, assim, se não tiver nenhuma disfunção, a partir do segundo trimestre... Tu postou, né, o negócio do primeiro trimestre, porque assim, o índice de aborto aqui no Brasil, eu acho que é de 15 ou 20%. 20%. Então, assim, já é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Então, assim, eu já dei aula para muita gente grávida, assim, e eu tive muitas alunas que abortaram, por incrível que pareça. E nenhuma delas, veja que coisa interessante, nenhuma delas tiveram um aborto na academia, por exemplo. Nenhuma. Todas que tiveram que sofrer um aborto espontâneo foi em casa, sentada no sofá, ou estava trabalhando, sentiu uma coisa. Porque é uma coisa muito comum, não é o exercício que vai causar isso, entendeu? Então, assim, isso só me mostrou cada vez. Porque, claro, você quando está começando a trabalhar com esse público, você fica totalmente vulnerável, você fica com medo, né, de acontecer qualquer coisa. E se muito culpado, medo. Mas aí... Se sente culpado ainda de ter colocado de ter botado intensidade aí para esse indivíduo, né?
ter submetido ao Mas, esforço. assim, os estudos mais recentes, Big, apontam que não existe relação com o esforço não tem relação do aborto com o esforço. Entendeu? O aborto de primeiro trimestre, ele é muito mais ocasionado pela fisiologia da mulher mesmo. Uma formação, o corpo entende que é um corpo estranho que está ali e ele fica tentando combater. E isso pode gerar aborto. Eita, travou ali. E se não houver uma compensação hormonal, que a placenta fica o tempo inteiro mandando para o corpo da mulher, para avisar que aquilo ali não é um corpo estranho, que para manter essa gestação, aí sim acontece o aborto. Por isso, muitas mulheres, quando estão com problema de sangramento, alguma coisa do tipo, faz uso de progesterona. Porque é exatamente o hormônio que fica mandando a informação para o corpo para dizer, isso aqui não é um corpo estranho, não é um corpo estranho, não combate que não é um corpo estranho. Então, dificilmente o aborto ele é ocasionado por esforço. Salvo assim, óbvio que quando tem mulheres que estão com descolamento de placenta, aí o médico faz, repouso. Repouso absoluto, repouso relativo, mas repouso. Porque aí sim, nessa condição, o esforço pode provocar o aborto. Isso. Mas uma condição, gestação normal, grávida normal, o esforço, dizer que o esforço, se fosse assim, as pessoas não precisariam ir para clínicas clandestinas abortar, não precisavam tomar chá, fazer uso de medicamentos. Se fosse fácil, era fazia umas 3 séries de agachamento. Umas 3 séries de agachamento, estava resolvido, né? Tá tudo certo. Manda para academia que lá vai resolver. Manda pra academia que lá resolve. Quer não, menino, vamos pra academia. Exatamente. Não é assim. E isso a gente tem, assim, ainda acontece muito da gente estar na academia dando aula e passar as senhorinhas, assim, eu já passei por situação dessa da minha aluna treinar até 38 semanas, barrigão, assim, e passar por uma senhorinha na academia, a senhorinha, minha filha, você tá fazendo o quê? Vai-se embora pra casa, esperar esse menino nascer. E assim... Quando hoje a recomendação é que vá pra academia agachar, se você quer ter um parto normal, vá agachar, vá fazer força pra ele nascer. É isso que tem que ser feito, entendeu? Exatamente. Então, assim, é muita mudança que muitos médicos ainda não acompanharam. Ou preferem não se arriscar, não assumir o risco, digamos assim, ainda achando que é um risco. Na verdade, só não assume o risco porque você não vai buscar conhecimento, né? Isso, eu ia tocar nesse assunto agora, ia tocar nessa ferida, né, que eu acho que muitos médicos não têm essa informação, né, de que no primeiro trimestre o treinamento físico não é o principal causador aí dos abortos, né? Mas eles, por não confiarem nos profissionais de educação física, eles preferem passar a orientação aí para gestantes, né? Dizendo que só pode a partir do segundo trimestre, né? Eu acho que vai muito por esse caminho, né? A coisa Exatamente. Dessa orientação de não fazer exercício físico no primeiro trimestre, né? E o legal, Big, da nossa profissão é justamente isso. A profissão da gente vem crescendo tanto que as pessoas, os profissionais de educação física estão precisando se especializar em determinadas áreas. Exato. Então, assim, eu não posso... se eu estiver dando aula hoje para uma gestante, eu não sei qual é o protocolo que o idoso usa, entendeu? Eu sei o básico, porque a gente teve uma formação disso, a gente mexe com o movimento e com o corpo. Mas questão de dizer o que é bom, o que é, sabe, um treino específico, o que é que o idoso demanda, quais são as fraquezas de um idoso, mesma coisa uma criança, mesma coisa um hipertenso, mesma coisa um diabético. Então, assim, hoje a educação física, os profissionais de educação física, eles têm buscado se aprofundar mais. E isso, talvez seja isso que esteja fazendo com que os laços entre educador físico e médico tenham se estreitado um pouco mais, entendeu? Então, assim, a gente viu muito isso porque o público que a gente atende precisa ter esse link, sabe? A gente precisa da liberação médica. A gente não atende se a pessoa não tiver isso, ou se o médico disser, não vai fazer, não faz. Porque aí é uma responsabilidade muito grande nossa, que não é só a gente que acompanha, entendeu? E que a gente não consegue assumir, por exemplo, no lugar de um médico, exatamente pelo que eu falei, por questão de condição clínica. Eu não tenho condição de dar um diagnóstico se essa paciente tem
placenta prévia, por exemplo, A gente não passa ultrassom. que é contraindicado para contraindicação absoluta. Eu não tenho condição de dizer se ela tem se ela está com placenta prévia, se ela tem risco de parto prematuro. Eu não tenho essa condição. Então eu não posso dizer, venha treinar que você tá tudo certo. Entendeu? Eu preciso realmente desse aval. Já, né? Isso, exatamente. A gente precisa realmente desse aval por isso, entendeu? A gente não consegue fazer esse tipo de intervenção que consiga dar um parecer clínico para paciente. E é como você disse isso, o médico às vezes tem a informação, mas ele não tem a confiança no profissional, e isso é o que a gente vem tentando buscar mudar, né? Isso. Que só com estudo, só com conhecimento é que a gente vai conseguir. Isso. Exatamente, a gente se aprofundando nos estudos, a gente vai conseguir aí esse respaldo, né? Enquanto profissão da área de saúde, né? Já a gente consegue ter uma conversa de frente, entendeu? Isso. Não é simplesmente vir, ela não vai fazer não e baixar a cabeça. Mas não vai fazer por quê? Eu recebi até uma aluna... Né? Isso, eu recebi até uma aluna que queria fechar com a gente, que o médico, ela teve um sangramento no começo da gestação, mas não teve descolamento, não teve nada, não, um pequeno sangramento, que pode acontecer. É comum, que pode acontecer, é muito comum no começo da gestação, sangramentos de inidação, pode acontecer. E aí, o médico disse, não, você só vai treinar na 24ª semana. 24ª semana ainda. Eu disse a ela, eu fiz, olha, faça o seguinte, pergunta a ele por quê. E se você não conseguir compreender o porquê, passe meu contato para ele, ou então me dê o contato dele, que eu entre em contato com ele e converso para entender o porquê dele não querer que você treine até a 24ª semana. 24ª semana a gente já perdeu muito tempo de preparação, entendeu? Assim, já é muito tempo perdido, 24 semanas. Aí no final ela acabou trocando de médico. No final das contas, ela acabou trocando de médico, foi para outro médico. E o outro médico liberou para fazer para atividade física. Diante do quadro dela, o médico liberou para atividade física. Isso aí. Pois é. Então, as perguntas já começaram a chegar, já faz certo tempo, né? Eu não queria atrapalhar vocês aí, vocês trouxeram muitas informações para a gente, né? E aí eu estava escutando vocês, né? Muita coisa que eu não conhecia, né? E vocês também tocaram num assunto muito massa da coisa da especialização, né? Da especialização do profissional de educação física, né? Que a gente tem mania de achar que sabe de tudo, né? Onde a gente não sabe de tudo, a gente precisa se especializar mesmo numa área, né? Conhecer a fundo uma área, né? Porque se a gente acha que sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Não sabe de nada, a gente acaba que não se aprofunda em nada e não vira especialista em nada, né? Exatamente. Então, e não consegue trazer resultados para os grupos. Isso, exatamente. E aí, aqui a gente tem umas perguntas, deixa eu rolar aqui, que rolou um monte de perguntas já aqui. A da gente tá parada em uma aqui. É mesmo, tem um bocado. Tem um bocado. A da gente tá parada e eita, tava. Pronto, tem a pergunta aqui da Poliana. Tem a pergunta aqui da Poliana, que está assistindo a gente. Ela colocou, né? Professoras, como avaliar a intensidade de treino para uma gestante? Eu vejo que algumas treinam mais intensamente, outras de forma mais leve, mesmo estando na mesma idade gestacional. Como que é isso? Como que é essa orientação aí de vocês? Então, a avaliação de intensidade é individual, né? A gente não tem como dizer que todo mundo vai treinar intenso e todo mundo vai treinar leve. Dependendo do trimestre que a gestante esteja, não existe recomendação para redução drástica de intensidade. A gente faz uma avaliação em cima da percepção do esforço e do talking test. Essa é uma forma da gente avaliar se o treino está muito intenso ou pouco intenso para a gestante. Por exemplo, o talking test é o que mais... É o que a gente mais usa. Por quê? Porque é mais... Não, pode falar. O talking test é o que a gente mais usa, que é mais fácil do que a escala de percepção de esforço. Porque eu consigo... Como que é esse talking test? Desculpa a ignorância, tá?
Não, eu ia explicar. A gente também aprendeu. A gente aprendeu. Quando se aprofundou. O talking test é o seguinte: eu passo uma determinada série para minha gestante e quando ela termina a série, eu faço uma pergunta aleatória. O que é que tu tá achando o que é que tu tá achando do tempo hoje? A gestante vai me responder. Tô achando que o dia tá muito quente. Aí eu entendo que esse treino tá muito intenso. Ela não pode ficar ofegante, porque ela não. Eu entendo com esse estado dela que ela não está conseguindo oxigenar o suficiente, oxigenação suficiente para ela e para o bebê. Isso. Entendeu? Então, como ela não oxigena para ela pensar, consequentemente a oxigenação para o bebê também pode estar comprometida, entendeu? Então, assim, aí o que a gente faz? Aumenta o intervalo. Isso. Entendeu? Mas a gente não precisa, por exemplo, eu vou diminuir o peso. Eita, ela tá morrendo, vou diminuir o peso, vou diminuir a sobrecarga. Não precisa necessariamente diminuir a sobrecarga, a repetição. A gente geralmente aumenta o intervalo. E é engraçado, Big, eu, por exemplo, né, que, eu já estudo grávida antes de estar grávida, né, então depois que eu engravidei, a gente fica treinando, eu disse, agora eu vou botar em prática as coisas, né? Aí, desde o primeiro trimestre, né, aí quando eu ia treinar, aí veio a pandemia, não sei o que, aí depois eu comecei a fazer escada no prédio, aí eu ficava monitorando minha frequência cardíaca, né, aí olhando, outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco também sobre frequência cardíaca, aí olhando minha frequência lá em cima, não sei o quê, e eu chegava lá em cima assim, eu disse, Diana, pelo amor de Deus. Era uma coisa que eu estava super habituada a fazer, de ficar ofegante, porque eu me obrigava a treinar assim, nesse nível. Mas depois que você engravida, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Então, assim, é uma coisa engraçada. Exatamente. Aí, tinha que parar, dar uma respirada, subir bem mais devagar, não sei o quê, mas é uma coisa que realmente a gente precisa estar atento, entendeu? Então, se você estiver dando aula para uma gestante, e ela começar, às vezes ela não consegue nem responder o que você perguntou. Então ela está num nível realmente muito alto de intensidade. Então, isso é o mais fácil, porque quando a gente vai para a percepção de esforço, que a gente pergunta, tá achando o quê? De 0 a 10, de 1 a 20, de não sei o quê, fica mais complicado para ela pensar e raciocinar. Então o fato dela falar... O talking test é muito mais rápido, eu consigo ter uma resposta muito mais rápida, a gente consegue ter uma reação em relação à resposta que ela vai dar a gente muito mais rápida do que a escala de percepção. E a questão da frequência cardíaca, eu não sei nem se alguém perguntou, eu quando comecei a dar aula para grávida, eu ficava, tu tem que comprar um frequencímetro, tá? Porque a gente não pode passar de 140 batimentos. Isso era uma coisa de praxe, que eu recomendava. E aí depois a gente começou a fazer uns cursos, né, Laís? E aí a gente viu que isso já foi derrubado desde 2009. Não. 94. 94. Desde 94, isso já foi quebrado, veja. Foi o começo desses... Tempo do dinossauro, o começo os primeiros estudos relacionados a isso, a essa frequência cardíaca da gestante. E ainda tem médicos que usam isso. E hoje em dia, nem se fala mais nisso, assim, nos cursos que a gente faz, nos estudos mais atualizados que a gente vê, nem se fala mais em relação à consideração. Lógico que a gente não vai levar a gestante a 90% da frequência cardíaca, lógico. No meu caso, por exemplo, que treinam com o frequencímetro, é porque rapidamente eu chego perto dos 90%. Entendeu? Com o nível do treino que eu faço hoje, eu chego. Então, assim, e é só para eu me atentar de que eu não posso passar muito disso. Porque nos estudos que a gente viu, só tem comprometimento para o feto se você chegar a isso, acima de 90%. Acima de 90% da frequência cardíaca máxima. É uma coisa impressionante. A intensidade máxima, né? Máxima. Muito. O corpo é muito... alto rendimento. O corpo é muito projetado para proteger o feto, entendeu? Então, assim, é uma coisa fantástica, porque por mais que você esteja com a frequência lá em cima, mas ele trabalha de certa forma que o feto não sofra com isso. E até porque não é arriscado o feto ter taquicardia. O que ele não pode ter é a bradicardia. Então, a bradicardia só foi vista em estudos onde as pessoas passaram de 90% da frequência cardíaca. Então, não tem que ficar em 140, até porque 140 para mim não é 140 para a Laís, não é 140 para você. Então, isso já não devia existir mesmo, sabe? Pela individualidade biológica. Sim. Muito massa, muito massa. Informações muito valiosas, né, que vocês estão trazendo. E o tempo passa muito rápido, né? Quando a conversa tá muito boa, o tempo passa muito rápido. Acho que a gente tem mais uns 14 minutinhos. Mas vamos lá, continuando para as perguntas, tá? A gente tem a pergunta aqui do Rodrigo Xavier.
É aconselhado realizar treinamentos concorrentes, ou seja, aeróbico com resistido? Pode sim. Pode ser feito. A gente usa muito com gestante que tem diabetes gestacional, que já está com essa resistência à glicose, e aí a gente usa como forma de aumentar essa intensidade e de aumentar esse gasto calórico e a captação de glicose mesmo. Mas pode ser feito. Massa. É mais pela quantidade. O que a gente tem que estar atento é o tempo do treino. O tempo do treino, Não pode ser um treino muito longo. Ela tem que estar bem alimentada. Ela tem que estar bem alimentada. Não pode ser um ambiente muito que exponha ela muito a temperaturas muito elevadas. É interessante isso. Que a gestante ela já tem a temperatura corporal a mais, assim, já elevada. E expor a gestante a ambientes com a temperatura muito alta também não é. A gestante não lida bem com ambientes de temperatura muito alta por já ter a temperatura elevada. E aí a gente precisa também ter cuidado com o tempo do treino exatamente por causa disso. Porque quanto mais tempo a gente passar no treino, mais vai elevando a temperatura, né? Exatamente. Então, ambientes arejados, ambientes que, por exemplo, não é legal você ficar treinando no sol por muito tempo, não é legal treinar em ambiente fechado. Então, é melhor que tenha uma circulação de ar mais adequada para você fazer o exercício. É o mais ideal. É o ideal, na verdade. Porque senão você pode colocar o feto em sofrimento e ninguém quer isso, né? Isso, exato. Muito bom, muito bom. A gente tem aqui um comentário da MM Gomes. Ela disse: gente, seria tão bom se todos tivessem tanta competência para trabalhar com gestantes em academia. E aí, um feedback bem positivo, né? Bem legal. Muito bom, muito bom. Show, muito bom, obrigada. Aqui tem outro comentário dela, dizendo que foi para academia. Ela disse que foi para academia grávida e o professor nem perguntou com quanto tempo de gestação ela estava. E detalhe, era gravidez de gêmeos. Eita, meu Deus do céu. E ela fez o quê na academia? Vamos ver o que é que ela responde aí. Se ela ainda tiver. Responde aí pra gente que eu fiquei curiosa. É muito importante ter uma conversa com a grávida, pô. Tem que saber como ela tá, quanto tempo ela tá, se são dois, se é um só, isso é fundamental. Inclusive, dependendo da gêmeos, ainda não é contraindicação. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia, gêmeos, gestação gemelar não é mais contraindicação. Contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa, que dependendo da circunstância a grávida pode treinar. Agora, a partir do terceiro, a gente já pula uma casinha aí para a contraindicação absoluta. Porque senão ela pode... Quem tem a gravidez gemelar, ela já tende a ter um parto antes das 40 semanas. Então, se você pratica exercício quando estiver pertinho, quando já estiver no finalzinho do terceiro trimestre, você pode estimular mais ainda isso, e não é o recomendado, pelo amadurecimento do feto, dos pulmões e tudo. Então, tem que ficar atento a isso. Muito fera. E aqui a gente tem um comentário da Poliana Gomes. Falta o respeito à formação do profissional da área, que foi o que a gente já conversou, né? O médico dizer se pode ou não treinar, me parece o mesmo que um leigo indicar ou não um medicamento. Exatamente. Né? É muito bem isso aí. É como a gente falou em relação a quadro clínico, ele pode responder, e só ele pode responder. Mas os outros parâmetros aí é com a gente realmente, é com o profissional da educação física realmente. E tem outra pergunta aqui. Essa análise da intensidade de treino leva em conta o condicionamento físico da mamãe antes da gestação? Sim, quando vocês vão montar aí esse treino, vocês fazem aí um recordatório aí de como estava a atividade física antes da gestação? Sim, porém, a mulher tem as alterações fisiológicas da gestação
fazem com que essa mãe, ela, assim, a mulher às vezes acha, até acho que Diana pode até falar, que Diana treinava num nível, numa intensidade mais alta, e aí quando engravidou, teve que reduzir também por necessidade. O fato de já aumentar a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, à medida que a barriga vai crescendo, a mãe já vai ficando com o diafragma mais comprimido, mais comprimido por causa do crescimento do útero, do crescimento do bebê. E aí você sente mais dificuldade realmente em relação a isso. O que pode fazer com que a gente precise baixar um pouco a intensidade, mas a gente leva em consideração sim, não assim, precisa. A linha é essa, mesmo a mãe sendo treinada, no primeiro trimestre, normalmente a gente dá uma reduzida um pouco na intensidade ou um intervalo muito maior e vai policiando isso mesmo, se ela está chegando na frequência cardíaca máxima e tal. Então, mas o mais comum é que tenha uma redução dessa intensidade, mesmo ela sendo uma pessoa treinada. A gente reduz mais por questão de necessidade mesmo. Fisiológica, assim, fisiológica. Não é nem por... Assim, existem mães que conseguem. Eu tive aluna já que descobriu que estava grávida do segundo para o terceiro mês e estava com um treino de maior período de intensidade que eu já tive com ela estava grávida e não sabia. É isso. Então, assim, a gente conseguiu manter o nível de treinamento. Exatamente. Massa, muito fera. A gente teve aqui o feedback da MM Gomes, né, que engravidou, estava gestante de gêmeos e foi para academia e não sentiu segurança aí como profissional, né? E aí disse que ficou fazendo caminhada porque não encontrou profissionais como vocês. Mas a gestação gemelar foi aos 41 anos e foi tranquila. 41 anos. Foi aos 41 anos a gravidez de gêmeos. Que bom que deu tudo certo, foi tranquilo. Podia ter sido melhor ainda, né? Pois é, podia ter sido melhor ainda. Se tivesse treinado com o pessoal da maternidade. E engraçado que, por exemplo, as pessoas recomendam caminhada, mas às vezes a caminhada pode te trazer sérios problemas na gestação, sabia? Porque existe essa questão da mudança da marcha, então você pode desenvolver algias justamente porque você não fez um trabalho de força para essa mudança da marcha e você vai botar a pessoa para caminhar meia hora. Então, assim, ela pode estar comprometendo fora o risco de entorses, porque devido à relaxina, não é só o útero, não é só a articulação, não é só a articulação do quadril que vai afrouxar, são todas as ligações do corpo. O hormônio ele passa pelo corpo todo. Então você pode ter risco de torção, inclusive, se você ficar caminhando, correndo. Por isso que a gente também fala muito da questão da corrida. Da questão da corrida. E outra coisa também é que se você a questão do assoalho pélvico. Se você não tem um assoalho pélvico competente para sustentar tudo isso, você pode até agravar uma incontinência urinária, por exemplo. Então, assim, para tu ter noção de como não é tão simples dizer vai caminhar. Entendeu? Só para vocês entenderem um pouquinho, o que é que a gente foca no treino para gestante, e dentro dessa situação que Diana falou, é a questão de contenção da diástase, que a gente precisa ficar atento à contenção da diástase, por isso tomar muito cuidado com os exercícios, com qualquer exercício de abdômen, com agachamentos sem ativação correta, sem ativação adequada. Fortalecimento de assoalho pélvico, né, que é essa questão do assoalho que está já com a sobrecarga, já está sofrendo sobrecarga por causa dos órgãos do bebê, que está tudo ali em cima. E a gente vai, se a gente colocar impacto, por exemplo, uma caminhada muito acelerada, uma corrida, esse assoalho vai estar aqui, ó, com tudo que tem dentro dele pesando, e se ele não tiver competência para segurar, a mãe acaba tendo um episódio de incontinência e a gente precisa de escape, e a gente precisa fazer esse trabalho também de fortalecimento desse assoalho. E, por exemplo, se for uma pessoa que já tem uma descompensação no quadril, que a gente sabe que é muito comum a pessoa ter desníveis, você pode agravar ainda mais e aí começar a ter dor nas costas, a ter dor no quadril, entendeu? Então, assim, realmente é muito minucioso isso, você precisa analisar com calma. E por isso a gente fala da preparação. Porque essa marcha ela não vai mudar da noite para o dia. Ela vai passar por um processo de mudança. O quadril ele não vai alargar da noite para o dia. Ele vai passar por um processo. A mulher vai liberando o hormônio à medida que a gestação vai passando. E aí a gente precisa ir gradativamente fazendo essa preparação. Isso aí.
Muito massa, muito bom. Essas informações, a cabeça já tá assim, ó. Muito pega. É porque é muita coisa nova e coisa que a gente não presta atenção, né? Aí na orientação em relação à prática de atividade física, né? Eu não fazia ideia de que a caminhada pode ser ruim, né? Aí Prejudicial, para é essa isso. gestante, né? E aí a gente vê a importância de ter aí esse fortalecimento muscular durante esse processo para preparar aí essa mamãe para ter uma gestação aí mais saudável, né? E Sem também para incômodos. ter um pós-parto aí mais brando, né? Que é Exatamente. muito importante também. Só um adendo aqui, uma observação. Mamães de pós-parto, não pensem que porque a barriga saiu, o corpo é o mesmo de antes de você engravidar. Exatamente. A gente passa por um processo de recuperação também no período pós-parto. A gente precisa recuperar esse corpo após a gestação. Antes de voltar ao treino habitual. Antes de voltar ao treino normal, antes de voltar às intensidades que você treinava antes de meter a cara e fazer o abdominal, fazer a série de abdominal, meia hora, 30 minutos que tem as aulas nas academias aí. Nasceu, eu vou fazer meia hora de abdominal. Preciso emagrecer, preciso tirar o bucho. Isso, cuidado, bastante cuidado. Se eu servir de exemplo, eu hoje ainda sofro consequências desse período, desse meu período de desespero após o parto. Que eu espero não passar. Isso aí. Muito massa, gente. O tempo da gente tá bem apertado agora, a gente tem uns 3 minutos, né? Muito feedback positivo aí, as pessoas que estão assistindo a gente, né? Dizendo que a live está sendo muito rica, né? Quem perdeu a live aí está perdendo informações valiosas. Enfim. E aí eu acho que a gente já pode começar, né, aí a se despedir. Vocês querem aí falar as últimas coisas para a gente Eu quero encerrar? agradecer a oportunidade, obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar desse assunto. Quero dizer para as pessoas que ainda estão com alguma dúvida aí, que a gente está vendo aqui, né, Laís? Sigam lá o Maternatividade e mandem direct que a gente responde, tá? Tem o WhatsApp da gente também, a gente tá super disponível para compartilhar com vocês essas informações. E é isso, foi ótimo, uma conversa super leve e foi bem agregadora. Exatamente. E a gente passou bastante informação aqui. Eu acho que na live que a gente fez no Instagram da gente sobre treino de gestante, a gente terminou, fez uma live. Teve que começar outra, durou mais uns 40 minutos, assim, porque realmente é muito assunto, muita coisa. A gente falou, acho que 10% aqui do que a gente precisaria se fosse fazer uma live sobre gestante mesmo, assim. Mas, assim, muito legal, realmente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, que a gente viu, realmente passaram algumas perguntas aqui. Mas podem deixar lá que a gente responde, tá certo? Segue a gente lá no Instagram. Marcas amigas. Marcas amigas, marcas gravidinhas. Isso aí. Muito massa. Então, gente, o Instagram... Muito obrigada pelo convite. Por nada, gente. Quando eu estava pensando, né? A minha ideia é trazer vários temas, né? Várias populações, né? Para a gente agregar com a avaliação física, até porque quando a gente está na academia, aparece gente de tudo que é tipo e a gente tem que estar preparado aí para fazer essa avaliação física, né? Eu tenho muita experiência com avaliação física, já avaliei muita gente, mas nunca caiu uma gestante para que eu avaliasse, né? E eu ia ficar perdido, porque eu não tinha essas informações que vocês trouxeram aqui nessa live, né? Eu acho que isso por isso que está sendo tão enriquecedor esse momento aqui, né? Agora eu já sei qual que é a conduta na hora de avaliar uma gestante, né? Eu sei que eu não vou nem tocar no compasso de dobras cutâneas. De forma alguma. Não precisa. Não precisa, Não. É isso aí. Então, gente, o Instagram das professoras Laís Portela e Diana Pereira é o @maternatividadebr. Então, se tiverem se tiverem qualquer dúvida em relação aí a treinamento físico para gestantes, manda lá um direct que elas vão acolher vocês, vão responder aí bem direitinho, tá bom? Então, beijo para vocês. Meninas, obrigado. Beijo, obrigada pelas informações. Foi massa, tá? Valeu, gente. Obrigado a todos Beijo. que ficaram com a gente.
Valeu, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora aí, né? Nessa quase uma hora de bate